animais selvagens. Derramaram o sangue do teu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém, e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam, riem e caçam de nós. Ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Deus, fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não os castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua própria honra. Salva-nos, esquece dos nossos pecados. Por que deixar que as outras nações perguntem: onde está o Deus de vocês? Ó Deus, permite que vejamos o castigo que nos darás por terem derramado os sangues dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros e com teu grande poder livra os que estão condenados à morte. Ó Deus, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós, que somos o teu povo, que somos ouvidos do teu rebanho, nós, os nossos descendentes, te daremos graças para sempre. Cantaremos hinos de louvor a ti e nos tempos que estão por vir. Esse salmo, ao mesmo tempo que ele mostra o desespero do salmista, buscando a misericórdia de Deus, pede para ele que ele castigue outros povos e não o dele, porque aquele povo era o povo do Senhor. Então, pedindo castigo para outros, mas não para o nosso próprio povo. Isso é certo fazer, né? Logicamente, a gente não está lendo aqui para instigar ninguém a pensar da mesma forma que o salmista. Ou falar, não, o salmista está totalmente errado. Não, ele fez um apelo de coração ao Senhor. E hoje a gente sabe, pela misericórdia de Deus, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e andam segundo o seu propósito. É só isso que a gente sabe. Mas não é para me dizer o outro está condenado. Hoje a gente entende isso, pela graça de Jesus, a gente entende isso. O que a gente pode dizer para quem não conhece Jesus é: olha, não há condenação para aqueles que conhecem Jesus. Mas e eu sou condenado agora, querido? Eu não estou aqui para te julgar. Eu só posso dizer isso. Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E o sangue de Jesus nos livra de todo pecado. Porque se a gente for falar em condenar um e condenar o outro, né? Porque isso aconteceu lá atrás, o olho por olho, dente por dente. Hoje, na nova dispensação, nós temos que pregar o amor e a misericórdia de Deus, alertar que todos nós nascemos em pecado e todos nós estamos condenados, mas pela graça de Jesus hoje estamos livres do pecado, livres da condenação. Não é porque nós somos capazes, porque é o Espírito Santo que nos capacita para isso, que nos guarda de tropeçar. Então, transmitir essa graça e essa misericórdia. Tem um irmão que faleceu ano passado, não de Covid, de um outro problema, e eu lembro que em 2018 a gente compartilhou alguma coisa aqui, né, a respeito. Esse irmão ele escreveu assim, que a gente não precisaria tentar entender os planos de Deus, porque é muito complicado. Uma hora, Deus manda os filisteus escravizarem o povo de Israel. Aí, quando o povo de Israel resolve, os judeus resolvem se levantar contra os filisteus, Deus promete castigar o povo de Israel por ele ter se rebelado contra os filisteus. Como entender os desígnios de Deus? Só ele mesmo. Às vezes a gente quer fazer uma analogia, uma lógica, para imaginar qual é o alvo ou não da misericórdia do Senhor. E para tudo, Deus falou de um jeito que ele mudou. Na minha visão, né? Não na dele, mas na minha visão, está fazendo o contrário agora. Primeiro ele mandou os filisteus nos castigar, depois falou que eu não posso ir contra o filisteu. Como que é isso? Porque nós não estamos
Puxa vida, já pensou se a gente fosse Deus por 5 minutos, o desastre? Graças a Deus, graças ao Senhor pela misericórdia dele em mim. E não em mim, é novo Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo agora. Vamos adorar, celebrar o nosso Senhor. Oh Deus, guarda a vida de cada um aqui, daqueles que não puderam estar presentes, daqueles que estão nos assistindo, agora participando. Estende a tua mão de amor, de misericórdia, de fortaleza, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, ser presente na vida de cada um, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Aleluia.
Eu gostaria de abençoar no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida do Roberto. Te agradeço porque ele tem se aplicado, Senhor, a ouvir a sua voz em tempos bons, em tempos difíceis, Senhor. Eu sei que hoje ele está aqui como quem está diante do altar, num lugar, Senhor, de rendição, num lugar de entrega, num lugar de renúncia, Senhor, e que nessa noite ele experimente, Senhor, as profundezas do teu amor e da graça, Senhor, que tem sido derramada sobre a sua vida todos os dias, Senhor. Que ele seja, Senhor, ungido, Senhor, pelo teu Espírito, para que ao abrir a sua boca, Senhor, do seu interior fluam rios de água viva, Senhor. Eu, como esposa e como igreja, abençoo a sua vida hoje, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, isso, agora sim. Bom, boa noite para quem está em casa. Tem algumas pessoas assistindo, eu olhei no YouTube. E hoje hoje é minha vez, né? Fui incumbido de trazer uma palavra. E eu queria trazer uma palavra aqui para vocês. Só a gente organizar aqui minha ordem aqui. Pronto. Bom, o tema que eu queria trazer essa noite é um assunto um pouco desafiador para mim, talvez seja um assunto desafiador também, principalmente para esse tempo, né? É o assunto do contentamento. Então eu pensei assim, bom, é um assunto que eu estive meditando, a gente esteve meditando junto, né? A igreja. E aí eu pensei que, bom, é um assunto que eu posso tratar nesse momento. Eu confesso que tem sido um tempo difícil, eu acho que tem sido não só para mim, mas para todo mundo. Então, vai falar sobre contentamento num tempo como esse, de morte, de crise. Sim, eu creio que Deus quer que a gente fale disso nesse tempo. E para mim exige um esforço pessoal, porque eu também passo por problemas, estou passando por dificuldades, todo mundo passa, e é uma luta da alma, da nossa carne contra o Espírito. Mas o Espírito quer que a gente fale sobre isso, porque isso é vontade de Deus, isso é uma característica, isso está no caráter de Deus. E eu queria que a gente compartilhasse, lendo primeiro o texto que mais fala sobre isso para mim, que está lá em Filipenses, né? Vamos lá abrir Filipenses 4. Eu vou usar aqui a Bíblia de papel hoje, fica mais fácil aqui. Filipenses 4, vamos ler a partir do 11. Olha lá, a criança está contente, hein? Isso aí, tem que seguir o exemplo. Filipenses 4, a partir do 11. Quando Paulo fala o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, guarda essa palavra, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que me fez falar sobre isso? Bom, eu não sou capaz de falar sobre contentamento. Bom, porque eu não tenho um contentamento pleno de Deus ainda, sabe, expressando. Mas eu pedi para vocês lembrarem dessa palavra, aprendi, por quê? Porque é algo que pode ser aprendido. Então, se Paulo, no fim da vida, ele disse, eu aprendi, ou seja, existe um momento que ele não sabia. Tudo que você aprende, um dia você não sabia. E se você aprende uma coisa,
Existem três perguntas para... Aliás, vamos resumir, vamos fazer em duas perguntas para você aprender uma coisa. Você quer aprender aquilo? Você tem que dizer, eu quero aprender a ser contente. Eu preciso aprender sobre isso? É outra pergunta. Se você falar, eu não preciso. Se você não precisa, você logicamente não vai querer aprender. Mas Paulo aprendeu, e a partir daí que ele aprendeu, ele ensinou. Ele passou, a vida dele ensinou isso para a igreja no tempo dele, pelas cartas, né? Principalmente por meio dessa carta que ele escreveu aos Filipenses, né? Ele falou muito sobre isso. Então eu penso assim, existe duas formas que a gente trata do contentamento. Uma forma que o mundo trata e a forma que Deus trata. Mas o que a gente quer dizer aqui que existe o padrão do mundo de contentamento, de alegria, de felicidade, e existe o padrão de Deus, o padrão divino. Como eu disse, o aprendizado sobre contentamento, sobre uma vida de paz, vamos trazer esse termo, de alegria, segundo Deus, ela se desenvolve. E quem já teve um terreno, por exemplo, um terreno baldio, vazio assim, e o mato cresce sozinho, não é? Passa o tempo, você vai ter que ir lá carpir. Por quê? Porque a erva daninha, ela nasce sozinha, não precisa ir lá plantar. Mas se você quer cultivar alguma coisa, você tem que ir lá, limpar, plantar, retirar as ervas daninhas, cuidar, adubar, molhar. Por quê? Porque é algo desenvolvido, algo aprendido. E é desse tipo de contentamento que a gente está falando. A partir daí, nós vamos trabalhar alguns pontos sobre esse termo. Bom, o contentamento é sinônimo, baseado assim no dicionário, né? É sinônimo de alegria, prazer, satisfação, né? Tem origem na palavra autarquia, autar do grego, né? Que quer dizer que completo, se satisfaz plenamente, né? Eu estava vendo isso, diz que quando uma esquadra vai, ela é chamada de autarquia da marinha, né? Porque ela vai completa, ela vai plena, né? E isso é algo divino. Vamos confirmar isso aqui. Vamos primeiro lá em Gênesis, que logo no começo a gente já tem um testemunho aqui. Gênesis 1, no verso 31. Gênesis 1, o verso 31, ele fala de contentamento de Deus. O que ele diz? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Não está escrito a palavra aqui, mas Deus viu tudo que ele fez, e eis que era muito bom. Ou seja, Deus se contentou do que ele fez. Então isso é uma característica, a gente já vê logo no começo que Deus tem essa característica, ele se contenta, ele se alegra, ele se satisfaz. E para confirmar mais isso, vamos lá em Mateus 3, aquele momento conhecido que Jesus chega, Mateus 3, o verso que eu quero dizer, vamos ao 17, que é o último verso do capítulo. Mateus 3,17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em quem me contento. Ou seja, Deus se contenta, e Ele se contenta com alguém, com outra pessoa. No caso, Ele diz: Esse é o meu filho, Ele me traz contentamento. A vida dele, a pessoa dele me traz contentamento. Ele está falando de Jesus no batismo, né? Pois bem, se a gente já entendeu que isso é algo divino, que é algo que Deus que Ele tem e que Ele quer da gente, a gente tem que buscar isso para a nossa vida, né? E vamos tentar antes clarear algumas coisas sobre o que é e sobre o que não é contentamento, né? Eu anotei algumas coisas aqui, porque às vezes a gente se confunde, né? Principalmente quando a gente está falando com as pessoas que às vezes não são da igreja, e elas têm uma confusão a respeito do que é contentamento. O
que não é contentamento, eu vou falar agora. Não é contentamento o desfrute de prazeres passageiros. Porque se as pessoas do mundo às vezes consideram uma festa, um passeio, uma viagem, um carro, qualquer coisa, ela vai considerar aquilo como o alvo da alegria dela, aquilo que vai produzir alegria. Mas para nós, a alegria é eterna. Apesar das leves e momentâneas tribulações, nós temos uma esperança que é eterna. O que não é contentamento? É uma euforia constante. Aquela pessoa vive contente, ele é feliz, ele é animado, sabe? Isso não é o contentamento segundo o padrão de Deus. Eu sei que existem pessoas de diferentes temperamentos. Eu sou mais melancólico. Para mim é difícil viver eufórico, contente, sorrindo. Tem pessoas mais sanguíneas que você fala com ela, beleza, tudo bem, é diferente. Mas isso trata do comportamento, do temperamento da pessoa. Ou seja, por mais que a pessoa tenha essas características, esse não é o padrão de Deus no que ele está falando aqui. Não é uma euforia constante. A gente tem problemas, a gente tem rotinas, a gente acorda, vai trabalhar, a criança vai para a escola, almoça, janta, dorme, aí outro dia a mesma coisa, sabe? Não dá para viver numa euforia constante, não é isso. A gente tem rotina. Também não é o sucesso profissional, financeiro. Ele chegou no sucesso, ele alcançou o contentamento. Não é isso que Deus fala, não é disso que Deus está falando. É um estado interior. Às vezes você está passando por um momento difícil, você não está naquele momento do seu sucesso financeiro, você está passando até por dívidas, por problemas, mas o contentamento ele está dentro de você. O de Deus está dentro de você, o de fora é esse. Não é isso que Deus chama de contentamento. E outra coisa importante que as pessoas confundem: contentamento não é paralisia, nem resignação, sabe? Nem é aquele conformismo. Isso é outra coisa. A pessoa às vezes diz: eu sou sossegado, tudo de boa, estou bem, estou contente. Mas aí ele não se move, não faz nada, não ouve a vontade de Deus. E aí ele deixa de andar no propósito de Deus, porque Jesus falou, indo, façam, né? Ou seja, não é fique parado. Tá? Outra coisa, o próprio Paulo, ele falou que ele percorreu várias vezes, carreira, caminho, prossigo para o alvo. Ou seja, ele estava em movimento, mesmo com tribulações, com problemas, ele estava em movimento, ou seja, contentamento não tem a ver com paralisia, com estar sossegado, é lógico, a gente sabe. Tem pessoas que fazem mais planos, que ousam mais, que têm mais metas, normal, mas não é o conformismo de ficar parado e falar, para mim está tudo bom, seja o que Deus quiser, aquela música lá, né, vocês conhecem, deixa a vida me levar. Não é isso. Pois bem, a gente já falou o que não é, mostrando também o que seria o contrário disso, né? Agora a gente precisa trazer uma reflexãozinha aqui, o seguinte: bom, se eu estou numa situação que eu não me sinto bem, o que eu pretendo, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar, eu tenho que querer mudar. E para mudar, eu preciso mudar os meus pensamentos, mudar a minha mentalidade. Lá em Romanos 12, né? Não vos conformeis, né? Mas transformai a vossa mente. E eu queria que a gente lesse de novo. Então, nesse mesmo texto, só voltar um pouquinho, volta para o Filipenses 4:8, que também Paulo está falando também. Ele começa, na realidade, né? Falando sobre isso. E depois ele vai para aquele versículo que a gente leu. Mas lá em 4:8 ele fala sobre o que a gente tem que pensar. Depois ele vai concluir lá, então, né? Para a gente se alegrar. Ou seja, primeiro a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. A gente quer viver uma vida de contentamento segundo Deus. Então a gente precisa mudar a maneira de pensar. Essas coisas que a gente está falando aqui, que eu estou falando aqui, é para a gente refletir. Bom, será que eu vivo assim? Será que a minha mente está funcionando desse jeito? Bom, eu quero mudar a minha forma de pensar. Aí lá em Filipenses 4:8,
Paulo fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, se a gente buscar ter pensamentos nesse nível, buscar o que é justo, o que é puro, a gente vai chegar nesse nível que ele chegou, da alegria, do verdadeiro contentamento segundo Deus. Agora, eu queria tratar o seguinte: a gente já disse o que é o contentamento, o que não é. O que a gente tem que fazer? Ou seja, a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar, né? Eu queria que a gente refletisse agora sobre alguns itens. Eu separei 7 itens que nos afrontam, que nos confrontam, né? Ou seja, que mexem com a nossa forma de pensar diariamente, no nosso dia a dia, e na nossa rotina. E é um exercício, né? É um exercício para a gente fazer diariamente, para a gente trabalhar a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. São situações que tiram a nossa paz, que tiram o nosso contentamento, e como a gente encara elas na nossa vida. Primeiro, assim, é como que a gente lida com aquilo que a gente sonha, com aquilo que a gente almeja, com aquilo que está atribulando ali no momento que eu preciso resolver. Como que eu posso resolver isso? Como que eu posso lidar com isso? Ficar ansioso, tentar resolver do meu jeito, ou confiar em Deus, buscar em Deus, ouvir dele, buscar nas promessas dele. Um exemplo é o caso de Abrão e Sara, né? Que Deus deu a promessa do filho, mas eles tentaram resolver antes da hora, de outro jeito, com a escrava, né? A história conhecida. Ou seja, eles não confiaram plenamente na promessa a ponto de esperar ela se concretizar. E eu acho que isso é uma coisa que muda a nossa mentalidade, que tem que mudar na nossa mentalidade, que é confiar mais nas promessas de Deus. Aqui na palavra, na Bíblia, está cheio, né? Tem milhares, centenas, sei lá, de promessas. Quem já viu aquelas caixinhas, né, cheias de promessas? Que Deus apresenta. E se a gente buscar, tem uma para cada situação da nossa vida. E a gente precisa fazer isso. E não só fazer individualmente, mas comunitariamente. Ou seja, às vezes eu preciso falar para você: Deus tem essa promessa para você. A gente precisa retomar isso, e isso vai mudando a nossa mentalidade. Muda a minha mentalidade individual e muda a mentalidade coletiva. A gente se fortalece quando a gente se firma mais nas promessas de Deus. Ou seja, o que isso proporciona na gente? Confiar na bondade de Deus. Às vezes, por esses motivos, a gente deixa de achar que Deus é bom. Deus é bom, ponto. Deus é bom, ponto. Não, Deus não é bom, Deus é mau. Porque as mentiras de Satanás, a forma como a gente vive na sociedade, as coisas que acontecem, elas vão batendo nisso. Tem uma historinha de um caipira que todo dia ele trabalhava, chegava em casa à tardezinha, cansado, aí ele ia, a mulher estava lá, ajudava ele, fazia janta, aí beleza, depois ele ia descansar na rede. Aí ele fazia isso, uma rede gostosa, debaixo de uma árvore, ele ficava lá de boa, e ele se contentava, isso era a alegria dele. Depois de um dia, trabalhou, está lá descansando um pouquinho, beleza, isso ele fazia por muitos anos. Aí de repente mudou um vizinho, um rapaz da cidade, que comprou uma chácara do lado dele, e falou, viu? Aí ele foi lá: boa noite, já, tardezinha. O senhor gosta de dormir na rede? Não, eu toda noite. Eu fiquei sabendo lá onde eu morava, o rapaz caiu da rede e quebrou a costela. Essas redes aí, onde o senhor comprou? Eu comprei lá.
essas redes não prestam, essas redes aí, se balançar um pouquinho elas quebram. Já vi gente ficar aleijado por causa dessas redes. Aí isso entrou na cabeça dele, aí nunca mais ele teve aquela tranquilidade de deitar na rede, descansar, porque ele ficava pensando, nossa, não vou balançar muito porque vai que eu caio, se eu quebro a coluna e meus filhos ficam, nossa, e aí, o que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar? Ou seja, Deus é assim, a gente precisa confiar, é a rede. O Satanás, o mundo, o sistema, a nossa própria carne, ela está falando, ó, essa rede vai cair, ela é podre, ela pode quebrar. Foi isso que ele fez com Eva, né? Ele fez ele desconfiar. Eva desconfiou da promessa de Deus. Deus falou, não come, vocês vão viver para sempre em paz, vocês estão comigo, eu visito vocês. Vocês acham que antes da queda Adão e Eva viviam contentes ou não? Acho que a plenitude do contentamento era o Éden, né? Mas aí Satanás fez ela desconfiar, e aí Adão embarcou, e aí vocês sabem o que aconteceu. Deus é bom, Ele é nosso Pai, Ele nos ama e Ele cuida da gente. Promessa que a gente tem que colocar na mentalidade. Uma outra coisa que está na nossa mentalidade que precisa ser trocada é a murmuração. A gente tem o costume de reclamar das coisas, sabe? É da carne, é da natureza pecadora humana. O pessoal fala, o brasileiro é gente boa, o brasileiro é cordial. Não, o brasileiro reclama bastante, eu sei, eu conheço. Nossa, você parece que não, mas não sei se mudou com o tempo. Eu acho que mudou, eu acho que piorou. Porque antes as pessoas eram mais, sabe, receptivas, elas tinham mais paciência. Hoje a gente está vivendo um tempo de muita reclamação, muita briga, muita contenda. Mas isso, briga por tudo, briga no trânsito, briga na fila, briga no mercado, briga em casa, briga. Ou seja, a murmuração. A murmuração, quem lembra lá do povo do deserto, né, que saiu do Egito, e lá um dos pecados que fez com que eles ficassem no deserto era a murmuração, porque eles reclamavam com Moisés tinha que aguentar a murmuração do povo, mas lá que era bom, lá tinha isso, tinha aquilo. Ao invés disso, a gente precisa trocar a nossa mentalidade e passar a ter um pouco mais de gratidão, de dar graça, obrigado porque eu tenho isso, ainda bem que eu estou aqui, né? Estamos vivos, estamos todo mundo aqui, Deus tem cuidado de nós. Trocar a murmuração pela gratidão é algo que tem que acontecer, que a gente precisa buscar mudar nossa mentalidade. Outra coisa também é o nosso nível de exigência, de culpar o outro, de julgar o próximo. A gente precisa vigiar isso, porque quando eu estou preocupado em julgar o próximo, em condenar o próximo, isso tira o meu contentamento. Por quê? Porque isso não é um mandamento de Deus. E tudo que não é mandamento de Deus é pecado. E todo pecado nos tira o contentamento. Então a gente precisa ter mais empatia, misericórdia, como o Celso começou falando, perdão. Quem não perdoa não consegue viver em contentamento segundo Deus. Por mais que ele seja feliz assim, financeiramente, ele não vai alcançar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Ou seja, então, vamos trocar esse nível de julgar o próximo pelo perdão, pela empatia, pela misericórdia, posso dizer a compaixão, né? A compaixão é uma palavra. Outra coisa que tira o nosso contentamento, que a gente precisa mudar de mentalidade, é o hábito que a gente tem de complicar as coisas. Tudo a gente complica. Não, quer esse detalhe, precisa ser assim, Não, Deus é um tempo que Ele está falando para a gente. A nossa própria comunidade tem ouvido muito sobre isso. Simplifica as coisas. Simplifica, que aí você vai tirar bastante do que é carne, do que é humano, e vai deixar mais Deus agir. Quando você complica demais a sua forma de viver, até a mesma forma da gente agir como igreja, a gente tira um pouco de Deus e coloca muito da gente ali. Então vamos buscar mudar nossa mentalidade. Simplificar não é simplismo, é de outra coisa. Simplismo é fazer de qualquer jeito, não. Simplificar não é fazer relaxadamente de qualquer jeito. Simplificar é fazer do jeito certo, da melhor forma possível,
de uma maneira que funcione sem agregar coisas desnecessárias, entendeu? Então isso é uma outra forma de mentalidade que a gente tem que mudar. Já estou no sexto item que eu quero trazer para vocês aqui. Esse aqui também tem provocado muito descontentamento, as pessoas vivem por causa da indignação racional, a justiça humana, né? Ou seja, nós estamos vivendo indignado com o que está acontecendo lá em Brasília, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, na China. Isso gera uma indignação. Por quê? Porque a gente tem um ponto de vista, a gente tem uma forma de ver as coisas, racional, e a gente, quando vê a nossa forma de ver as coisas não sendo realizada do jeito que a gente acha que deve ser, a gente fica indignado. E quando a gente fica indignado, a gente perde a nossa paz e perde o nosso contentamento. A gente vê a prosperidade dos ímpios. Parece que está dando tudo certo, né? Ladrão sendo solto, condenado sendo descondenado, entre aspas, né? Porque não foi. Os ímpios conseguindo sucesso, dinheiro, parece que está dando tudo certo para eles. E isso não pode entrar no nosso coração. A gente tem que mudar essa mentalidade e pensar assim: bom, Deus é soberano, Ele é justo e tem uma mão poderosa. Então, eu entrego isso para Deus e Deus vai realizar. A gente não vai se abster, não vai se omitir daquilo que é nossa responsabilidade. Se eu precisar apontar um erro, se eu precisar agir de alguma forma na sociedade, eu vou agir, mas dentro dos limites que não me leve a uma indignação que se chama racional, mas nesse caso passa a ser irracional e corre o risco de virar uma inveja. Raiva, ira, inveja, tudo que é ruim brota dessa indignação irracional. E um último item assim, só para que causa problema e que a gente precisa mudar, é o medo. É o medo do terror. Nós estamos vivendo um tempo de terrorismo moderno, eu chamo. O que seria? Não é mais aquele incendiário que vai lá, que explode o avião. Nós estamos vivendo o terrorismo da informação. É o tempo todo. Sabe, a nossa mente ali. A notícia, você clica no portal G1, UOL, Terra, qualquer um que você abrir, morte, Covid, briga política, isso, é fake news, sabe? A gente está vivendo num tempo de terrorismo. Isso é do diabo, eu sei que é. Ele usa isso, o sistema desse mundo funciona assim, ele funciona para produzir o terror nas pessoas, gera medo e tira a paz. A gente tem que fazer o quê? Novamente, confiar, como o Celcinho, né? Salmo 18, que você leu, quarta-feira. Confia guardado na rocha, no Senhor, né? Ou seja, se a gente tiver guardado, confiante, e que a gente crê naquela outra passagem, que tudo coopera para o bem, tudo vai terminar bem. A mensagem em relação a isso, assim, para nós que cremos em Deus e temos Ele como nosso Pai, tudo vai terminar bem, mesmo que seja morte, não é? Para o Vanderlei as coisas terminaram bem ou mal? Terminaram bem, porque ele creu, ele está na glória, não sei, esperando o dia que ele vai voltar, ressuscitar, e assim, tudo para aquele que crê termina bem. Portanto, se a gente quer ter contentamento, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Esses aqui foram alguns itens que eu trouxe, mas falta um pontinho final para isso aqui. Se a gente, reflexão final, tá? Já estamos concluindo. Voltando lá em Filipenses, voltando lá no 13, no 4:13, tudo posso naquele. Ou seja, se a gente quer mudar a nossa mentalidade, não vai ser algo pelo nosso esforço. Em João 15:5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a gente entendeu que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Só que isso não vai ser algo que a gente vai produzir em nós mesmos, vai ser algo do Espírito.
E a gente tem que buscar, tudo posso naquele. Quem é aquele? Em Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a chave para a gente mudar a nossa mentalidade e alcançar o contentamento é buscar a presença dele intensamente, constantemente. Isso vai afetar o nosso pensamento. Se a gente vai buscar o Espírito Santo, ele vai estar ali presente na hora que o nosso pensamento está sendo contaminado, ou está sendo desvirtuado, ou levado para um outro lado. E isso tem que se tornar habitual. E quanto mais se tornar habitual, como eu disse, é um aprendizado. Paulo aprendeu. Você acha que ele aprendeu só pensamento positivo? Pensamento positivo. Não. Ele aprendeu orando, meditando na palavra e vivendo em comunidade. E isso, o Espírito Santo foi acrescentando nele, e ele foi aprendendo a viver dessa forma. Porque, sabe, não é... Vamos voltar um pouquinho, 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, a partir do 9, também Paulo falando aqui, 2 Coríntios 12, no 9 ele diz que, então, ele me disse, a minha graça, ele está falando lá do espinho, na carne, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É aqui, é na nossa fraqueza, na nossa incapacidade de viver contente, é na nossa incapacidade humana de mudar a nossa mente, é na graça dele. Peça a graça, peça todo dia a graça da presença dele mudando a nossa mentalidade. Peça todo dia a graça. Sabe, a gente precisa entregar a ele é a nossa paz. Se a gente não entregar a ele, não confiar nele e tentar fazer as coisas pelo nosso próprio braço, a gente não vai conseguir. Pois é assim, a gente quer viver segundo um padrão de Deus, a gente tem que estar próximo dele, buscando ele constantemente. Para a gente só finalizar, vamos ler um salmo. É um salmo 91, que é um salmo que fala muito de fé, que é um salmo que a gente poderia usar essa semana para lembrar das coisas. Aí a gente já está chegando no horário, vamos concluir. O Salmo 91, ele diz o seguinte, vamos ler o Salmo pensando nisso. Quem é Deus para mim? O que eu posso esperar dele? Como que eu posso, a partir dessa leitura, refletir nisso que eu falei, de mudar a mentalidade, de ser contente? Vamos ler. Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Esse aqui é um
salmo que a gente pode usar essa semana para lembrar de tudo isso que a gente trouxe hoje. Vamos buscar o contentamento de Deus, segundo Deus, para as nossas vidas. E Ele é vontade de Deus. Não é algo assim impossível, não é algo que eu não posso aprender, não é algo que eu não posso viver, porque o Espírito Santo nos capacita. Amém? Fazer uma oração para concluir. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando a sua palavra, Senhor, prestando esse tempo de louvor, Senhor. Que o Senhor guarde, Senhor, o coração de todos aqui, Senhor, dos que estão em casa, Senhor, revelando, trazendo a eles, Senhor, contentamento, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor. Nós confiamos no Senhor. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é aquele que nos guarda, é o Senhor que nos tem um fim, um bem preparado, Senhor, para nós. E nós te agradecemos, te louvamos, te honramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Tem algum recado do Caldo? Nós estamos fazendo acerto de contas hoje com a Daniele. Amém. E fazer os pedidos, se possível pagar. Eu agradeço a todo mundo que está participando, pessoas que não estão aqui, mas que colaboraram. Muito obrigada. A gente fica cheio de gratidão. Essa é a igreja. Amanhã, né? Retirada. Amanhã. Semana que vem, né? Domingo que vem. Ah, tá. Boa noite, então, irmão.